em Tupi-Guarani, alguma coisa assim. Eu perguntei, mãe, como se diz bom dia em Kaiowá? Baixapá. Então, Baixapá a todos os irmãos que aqui estão. Vamos abrir as nossas Bíblias para meditação na palavra do Senhor. Na Epístola de Paulo aos Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Farei a leitura dos versículos 15 a 23. Paulo aos Colossenses, capítulo 1, 15 a 23. Assim diz a palavra do Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Baixe sua cabeça e vamos orar juntos, para que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã. Pai, te bendizemos, louvamos ao Senhor, porque temos o acesso à Tua Palavra, e também, ó Deus, o Teu Santo Espírito que habita no coração dos Teus eleitos, que traz à memória aquilo que nos dá esperança, e principalmente, ó Deus, o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Tu seja glorificado sempre. Portanto, pedimos ao Senhor que esclareça as nossas mentes e nos traga, ó Deus, ainda mais temor ao Teu nome, e que aprendemos desde já a glorificar ainda mais o Teu nome. É isso que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, o apóstolo Paulo, como nós temos abordado esta epístola muito propícia para o nosso tempo, o apóstolo Paulo se importava com aqueles irmãos ali em Colossenses, na verdade com todas as igrejas. Ele era um homem de intercessão, ele era um homem que servia a Deus, mas o seu coração também estava voltado para o próximo, e havia uma preocupação genuína, principalmente com esta igreja de Colossos e as igrejas que estavam ao redor de Colossos. Havia um zelo no coração desse servo em dar respostas a pessoas que estavam como ovelhas carentes de alimento espiritual. Estava desejoso Paulo em instruir aquela igreja, a fim de que conhecesse melhor e cada vez mais ao Senhor que os guiava. Mas Paulo também alerta esta igreja, como nós vimos, uma igreja que estava numa localização muito boa, uma região onde havia prosperidade financeira, mas ao mesmo tempo dificuldades. E Paulo traz um alerta: meus irmãos, o coração de vocês se esqueceu do Senhor, porque os seus ouvidos e os seus olhos estão atentos a falsas profecias que tiraram a alegria do coração de vocês, que tiraram o zelo do coração de vocês. Por isso que Paulo, no início dessa carta, começa lembrando aqueles irmãos: meus irmãos, vocês são santos, vocês foram separados, vocês foram alcançados por um evangelho que muda o coração dos homens e que tem feito notório o seu nome, o nome de Cristo, por todas as nações ao seu redor. Meus irmãos, voltem-se para o evangelho vivo, santo e eficaz. Louvem a Deus pelo ministro Epáfras que está ao seu lado. E depois, nós, na última oportunidade que tivemos para ler Colossenses, Paulo intercede por aquela igreja, ao mesmo tempo mostrando: igreja, vocês não estão sós. Igreja, há muitos que se dobram para que vocês cheguem ao pleno conhecimento deste Deus, para que vocês sejam frutíferos, para que vocês cresçam, para que vocês, ao mesmo tempo que conheçam ao Senhor, possam ser semelhantes a Ele. Semelhantes a Ele em estatura,
em conhecimento, frutificando para que muitos venham também a conhecer a este Senhor Jesus. Mas Paulo, na sua tônica deste livro, ele vai falar: meus queridos, cuidado com o coração de vocês, ele é enganoso. Mas há uma pergunta norteadora no livro de Colossenses, que é: o Evangelho, e é para nós também, porque essas duas pregações que eu fiz, eu sempre trouxe à tona essa pergunta: o Evangelho é suficiente para nós? Cristo é suficiente para mim? Esta é uma pergunta que ultrapassa gerações. Estamos vivendo em tempos onde Cristo e o Evangelho não é mais suficiente. Algo mais precisa ser feito para que a minha alegria volte. Será? Portanto, Paulo traz à tona daquela igreja, porque ele escreveu para aquela igreja, mas o Espírito Santo de Deus o capacitou, o instruiu para que essa palavra viva chegasse até nós hoje. Nesta nossa geração, carente deste conhecimento, o Evangelho é suficiente para nós. Portanto, agora, Paulo, depois de exortar aquela igreja, ele vai falar: há uma centralidade que vocês se esqueceram e vocês têm que voltar à esperança, voltar os seus olhos para essa centralidade de quem é Jesus. Jesus é grande, Jesus é grandioso. Quem é Jesus para você? Meus queridos, creio que todas as crianças, até o mais velho que está aqui, já ouviu falar de Jesus. Mas a pergunta é: eu conheço esse Senhor Jesus, o meu Senhor Jesus? Eu sei quem Ele é? Eu tenho crido no Senhor Jesus verdadeiramente? O meu coração transborda em pronunciar essas palavras, há anseio em pronunciar essas palavras. Portanto, nós nesta manhã vamos ver quem é o nosso Senhor Jesus, o que a palavra de Deus diz a respeito de Jesus Cristo. E aqui, meus queridos, está a razão da alegria e do viver cristão neste mundo. Portanto, vamos conhecer a grandiosidade de Cristo. O primeiro ponto que eu quero trazer à memória dos meus queridos está no primeiro versículo de número 15, na primeira parte. A grandiosidade de Cristo se manifesta através da imagem do Deus vivo. Meus queridos, uma das dificuldades do homem, desde o jardim do Éden, depois da queda, até hoje, uma das dificuldades nossa é crer naquilo que nós não vemos. Lembram-se de Tomé? Quando foi-lhe dito que Jesus Cristo estava ali entre eles e havia ressuscitado: enquanto eu não ver, eu não creio. Meus queridos, enquanto eu não vir, eu não creio. Por causa do pecado, meus queridos, os nossos olhos, tal como Paulo, se tornaram ali como escamas, e não conseguimos contemplar o Deus visível. É interessante, em João capítulo 14, os próprios discípulos do Senhor Jesus disseram: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O coração dos discípulos mostrava como é difícil crer naquilo que nós não vemos. E além do mais, Romanos capítulo 1 fala como está o nosso coração. Ele se tornou corrupto, de tal forma que, por não vermos o Senhor, nós fabricamos ídolos. E quantos ídolos nós fabricamos e colocamos no lugar do Senhor Jesus? Esta é a tendência do coração humano. Por isso, meus queridos, que nós, como diz Calvino, temos que lutar contra o nosso próprio coração que produz ídolos, porque não conhece o Deus vivo. Só que o mesmo Deus disse que nós somos indesculpáveis diante dele, porque toda a criação mostra a sua glória, e os seus feitos, e a sua palavra também. E a triste realidade, meus queridos, é que Deus se tornou invisível aos nossos olhos por causa do pecado. É o pecado que nos impede de ver Deus, de conceber a sua existência. Lembram-se de Adão e Eva? Todo dia o Senhor vinha ter com eles. Todo o dia Deus vinha ter com os seus filhos. Mas o pecado criou um abismo entre o homem e Deus. Há um Deus que é visível. Há um Deus que os nossos olhos não podem contemplá-lo ainda, mas todo o olho verá este Deus maravilhoso quando Ele voltar. Mas por causa do pecado, há essa barreira, há essa dureza de coração. Mas Deus não desampara os seus, porque ali em Gênesis 3,15 Ele prometeu enviar aquele que é o Deus que se tornou visível,
A imagem do Deus invisível agora aos nossos olhos viria à terra e resgataria o homem. Ele nasceria entre os homens, como nasceu. Viveu entre os homens, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, está governando e voltará, e todo o olho verá este Deus maravilhoso. Esse Jesus que é visível, que é a nossa luz, que traz luz aos nossos corações. Portanto, eu encerro esse primeiro ponto dizendo que o Senhor Jesus é grande porque Ele é real. Ele é visível, sim. E nós contemplaremos esse Deus maravilhoso. Por isso que o Senhor Jesus é grande. Há muitos que questionam a vinda do Senhor Jesus, mas Ele veio e voltará. O nosso coração precisa lembrar-se disso. Nós não contemplamos nas nossas orações do Senhor, mas Ele escuta. Ele está no meio de nós agora. Ele está nesse instante conhecendo o coração de cada um. Na verdade, Ele conhece o coração de cada um. Contempla a adoração a Ele prestada. E nós pedimos aqui um pouco antes que o Senhor tocasse os nossos corações nesse instante, e Ele assim o faz. Ele é real, meus queridos. Ele não é uma filosofia que muitos pregam. Ele é real. O segundo ponto que eu quero trazer aos irmãos, da grandiosidade do nosso Senhor Jesus, é que o Senhor Jesus, Ele é grande porque Ele é Criador, soberano. A partir do versículo 1 até o versículo 17. Paulo começa dizendo que Ele é o primogênito. Não venhamos aqui a confundir primogênito como sendo criatura. Primeiramente, Deus não é criatura. Ele é diferente da criatura. Ele é o Criador. Mas a palavra usada por Paulo aqui como primogênito significa que Ele é a imagem de Deus. E ser primogênito significa que Ele é separado de tudo o que é apenas criação. Mas Jesus é participante da criação, porque Ele é o Criador. Vamos voltar a nossa memória a João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 4. Quem é esse Jesus? Quem é este Jesus a qual nós adoramos e devemos proclamar ao mundo? Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era luz dos homens. Meus queridos, o Senhor Jesus não é um Deus qualquer como os homens fabricam. Ele é o Criador de tudo o que existe. Você já parou para pensar, meus queridos? Nesse instante aqui agora, há milhões, bilhões, trilhões dentro do seu corpo, fora do seu corpo, coisas ínfimas, tão pequeninas que às vezes derrubam um homem, não é verdade? Há uma gripe aí que todos têm medo, que vem dentro de um mosquitinho. Meus queridos, todas essas coisas foram criadas por Deus e Deus tem o controle sobre cada uma delas. O que somos nós aqui agora, diante desta terra tão gigantesca? Somos como poeira, e diante desse universo grandioso, a qual Deus dá nome a todas as estrelas que existem. Meus queridos, Deus criou todas essas coisas, e Paulo diz que Ele criou todas as coisas que existem. E não somente aquilo que o homem pode ver ou estudar. É muito gostoso quando nós abrimos, às vezes, a nossa televisão, o computador, e vemos com certa perplexidade que tamanha é a criação de Deus. Ou quando alguns estudantes aqui de medicina, biologia, vão estudar o corpo humano, as pequeninas coisas deste mundo. Meu Deus, é maravilhoso isto, mas Paulo vai muito mais além. Ele fala das coisas que estão invisíveis aos nossos olhos. Ele fala de principados, de potestades, de soberanias, de tudo aquilo que é celestial, de tudo aquilo que é invisível, anjos, demônios, o céu, todas as coisas que os nossos olhos ainda não contemplam. O Senhor Jesus Cristo criou, e Ele tem governo sobre todas elas, e todas estas coisas se dobram perante o Senhor, glorificam o nome do Senhor, e Ele tem domínio sobre tudo. Este é o nosso Deus Criador, Ele tem as rédeas do mundo, Ele controla todas as coisas, e toda criatura se dobra perante Ele. Nós estávamos ontem, lá em casa, vendo um filme, se eu não me engano é Unbroken, Invencível, de um homem
de um soldado americano que foi preso pelos japoneses. E ficou 45 dias no mar, mais 2 anos nas prisões japonesas. E o último fato que acontece é quando ele levanta uma madeira e fica levantando sobre a sua cabeça e fica horas a fio. E é uma história real. E se ele abaixasse essa madeira, o chefe lá dos japoneses tiraria a sua vida. Eu estava conversando lá com os meus pais, quando eles estavam no mar, e ele faz aquela oração: Senhor, se o Senhor me deixar viver aqui, isso estava no 14º dia, ele ficou 45 dias no mar, eu servirei ao Senhor. Esse homem se tornou um cristão, ele se arrependeu dos seus pecados e serviu a Deus até o fim, até o ponto de chegar lá no Japão e pedir perdão, ele pedir perdão e perdoar os japoneses, todos. Mas nós estávamos falando, que força é essa do homem para levantar um homem que estava raquítico, que tinha passado vários dias no mar, anos a fio sendo torturado. Teve um episódio que ele levou o soco de todos os soldados que ali estavam. Que força é essa? É só dada por Deus. Deus controla a sua criatura. E para o nome do Senhor ser glorificado, Deus deu força àquele homem. Deus protegeu naquele mar. Meus queridos, esse é o Deus que controla todas as coisas. E nós às vezes andamos ansiosos por coisas pequenas, sendo que o Deus controla. Estávamos falando ontem, depois do filme, por que nós às vezes reclamamos de tantas pequeninas coisas? Esquecemos desse Deus Criador, mas Ele se faz presente. Ele traz à luz hoje a nossa memória quem Ele é. Portanto, traga à memória quem é o Senhor Jesus. O que foi a matéria? Deus transformou água em vinho, Deus acalmou o mar, Deus andou sobre o mar, Deus curou leprosos, Deus expulsou os demônios, Ele ressuscitou dentre os mortos e voltará. A palavra de Deus está recheada de fatos maravilhosos a seu respeito. Portanto, até mesmo quando nós pregamos o Evangelho, nós chamamos o homem que é a criatura dele, de volta para o seu Criador. Até este ato maravilhoso, meus queridos, é o homem se rendendo ao Deus Criador, reconhecendo: eu sou criatura dele, eu andei errante, eu pertenço ao meu Senhor. A pregação do Evangelho é isso, meus queridos, trazer de volta a origem, aquele que criou todas as coisas. E o alvo da criação é glorificar a Deus. Tudo converge para Cristo. Tudo converge para aquele que criou o homem de acordo com a sua imagem. E Paulo conclui no versículo 17, se você volte comigo seus olhos para o versículo 17. Ele diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Para nós e para aquela época, os filósofos modernos, como os filósofos de antigamente, diziam: Jesus é suficiente. Não, não é suficiente. Ele é bom, sim, ele é bom, mas não é suficiente. Mas quando Paulo usa esse termo aqui retórico, ele diz: nele todas as coisas subsistem. Ele é o fundamento de tudo. E é somente por causa de Cristo que tudo vem a existir. Ele quebra todo o paradigma do homem, de que ele depende de outras coisas. E aqui Paulo afirma, e eu finalizo esse segundo ponto, que é somente em Cristo que deve ser o nosso fundamento. E é nele, e somente Ele, que conduz todas as coisas. Nós não podemos colocar um côvado sequer, 40 centímetros na nossa vida, 1 minuto sequer. Nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça se o Senhor não permitir. Portanto, o que isso traz para nós? Paz, diante de um Deus que controla todas as coisas. Terceiro ponto, versículos 18 a 19. Jesus é grandioso porque Ele é o cabeça da sua igreja. Ele é o cabeça do seu povo. Em Cristo nós temos um relacionamento novo, completamente novo. Nós somos restaurados pelo Senhor. E nós podemos ver isso na vida daqueles que temos o privilégio de ver sendo conquistados pelo Senhor. Ou então os pais e mães que veem os seus filhos se convertendo ao Senhor verdadeiramente, mesmo tendo nascido dentro da igreja, se rendendo ao Senhor e vendo Deus mudando os seus corações. Porque há aqui uma mudança. Nós nos tornamos membros do corpo da igreja invisível, não desta igreja física, com problemas dessa nossa denominação, mas parte de um corpo, de uma igreja, de um corpo unido, em que Cristo é o cabeça. E meus queridos, ser o cabeça que Paulo diz aqui é aquele que une. Isso que é maravilhoso. Esse Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, Ele nos une. E Ele tem o propósito de nos unir, quebrar o nosso coração voltado para si, para unir
homens e mulheres de diferentes nações, de diferentes culturas, de diferentes criação, de poder aquisitivo. Uma coisa que nos impede hoje, no dia a dia, é o nosso próprio coração. Mas Deus vem moldando cada filho, cada homem, cada mulher. O fato de estarmos aqui, meus queridos, não é pela sua própria vontade, não. É aquela fé que todos os dias Deus alicerça, todos os dias. É claro que há uma luta no seu coração, mas o Senhor que lhe alicerça todos os dias. É o Senhor que une a sua igreja. É o Senhor que, nos locais mais longínquos, a sua palavra chega, e ali a palavra de Deus é conhecida, e Deus une pessoas, Deus transforma, porque Ele é o cabeça da igreja, Ele é o princípio de tudo, e a comunhão vem dEle, e somente dEle. E Paulo diz, nele reside toda a plenitude. Paulo combate aqui então a filosofia do erro de dizer que Cristo não era suficiente novamente. É porque Ele une a igreja. E aqui Paulo está falando assim, meus queridos, vocês estão ouvindo os falsos profetas, vocês estão perdendo a alegria e ao mesmo tempo vocês estão negligenciando Epáfras, que é o pastor de vocês. E isso tem provocado o quê? Falta de união na igreja. Vocês estão separando da igreja, vocês não têm mais prazer de se reunir, por causa do seu coração. Mas lembre-se daquele que uniu vocês, que é Cristo Jesus. Portanto, ele fala que em Cristo há plenitude, e só nele há completude. Como eu disse, a igreja, meus queridos, é algo tão importante para nós. Esse momento que nós estamos aqui nos reunindo, nós temos o privilégio de conhecer ao Senhor Jesus. Nos momentos de oração, que são tão fundamentais para uma igreja, nós conhecemos as dores dos irmãos, nós compadecemos uns dos outros, o nosso coração é derretido, verdadeiramente transformado de um coração de pedra em um coração de carne, porque é Deus quem promove isso. A leitura da sua palavra nos confronta, nos exorta e nos coloca no caminho, porque é o Senhor que age na sua igreja. Portanto, Ele é grandioso, porque Ele é o dono da igreja. E Ele nos chamou para participar dessa igreja. Por fim, o Senhor Jesus é grandioso, porque Ele é reconciliador. É o verdadeiro reconciliador. Depois de confrontar o erro da igreja, que faz os homens esmorecerem sim, porque aponta para os nossos pecados, Paulo, apesar de combater o falso ensino, Paulo agora vai falar a respeito, apontar para Cristo e colocá-lo como a verdade suprema, que somente Cristo é quem traz a paz reconciliadora. Somente Cristo é a solução para o abismo entre o homem e Deus. Somente Cristo tira a culpa do coração dos homens. Jesus é o Redentor, é o reconciliador, é o restaurador da alegria. E é algo que foge à nossa compreensão. Como que Deus, antes da fundação do mundo, escolhe pecadores como nós para participar dessa maravilhosa graça? Paulo afirma, antes, outrora, se você voltar os seus olhos para o texto, ele diz assim, versículo 21, e a vós outros que também outrora éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Esse outrora, meus queridos, ele volta ao passado. Olha, vocês eram assim, vocês não são mais assim. Vocês eram alienados do Senhor. Vocês não compreendiam o Senhor. Observem a mudança que o Senhor Jesus fez nas suas vidas. Observem o estado que vocês estavam antes de conhecer o Senhor. Eu estava com meu pai hoje de manhã, e meu pai comentando a respeito de um problema que ele enfrenta ali entre os índios. Que muitos querem as posses daquelas terras de outrora. E na conversa com um diácono da igreja, ele disse, eu não vou pronunciar da mesma forma que meu pai colocou, porque eu não me recordo, mas ele disse assim, o diácono indagando a ele, eles teriam que ter aquelas terras, têm direito àquelas terras, que os brancos não deveriam ter vindo. Aí meu pai voltou-se para ele e diz assim, mas se os brancos não viessem, vocês creriam no Senhor Jesus Cristo? Vocês conheceriam ao Senhor Jesus Cristo? Então ele trouxe a visão de que o Senhor os resgatou. Mostra o privilégio que eles têm agora de conhecer ao Senhor. Portanto, outrora vocês eram alienados, vocês eram inimigos, ou seja, vocês eram hostis a Deus. Vocês eram estranhos, alguém que rejeita, alguém que não tem
que não compartilha da alegria, que critica. E as suas obras, que vocês mesmos, como diz Paulo em Romanos, que vocês aprovam as suas obras malignas, vocês veem como naturais, mas Deus reconciliou vocês. E Ele tem todo o direito de vir, porque Ele veio nos representar na cruz, e Ele se tornou maldição no nosso lugar. Ele levou o meu erro, Ele derramou o seu sangue, e nós hoje vamos participar dessa mesa. Relembrando isso, que Ele levou na cruz o meu pecado. Ele se tornou maldição no meu lugar. E o seu sangue foi derramado. E Ele se tornou como nós, para nos representar. E estabeleceu a paz. A palavra reconciliação que Paulo usa aqui é colocar algo de volta na sua devida ordem. Jesus é grandioso por isso. Porque sem merecermos, Ele veio para nos colocar de volta no lugar certo. E Ele faz isso continuamente. Neste dia Ele faz e fará até a sua volta, quando estaremos no lugar certo, junto com Ele, por toda a eternidade. E isto já acontece, porque se você crê no Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã, você já está no lugar certo. Você já tem o selo real do Senhor Jesus Cristo, tanto é que se você hoje, se Deus o chamar hoje, e você tem a certeza que você pertence a Ele, você já está salvo. É o já e ainda não. E o ainda não, você está aqui nessa terra, você é um pecador e ainda passa pelo processo da santificação, mas você já está salvo por um único ato do Senhor Jesus Cristo, ao qual nós vamos relembrar aqui agora. Por isso que isso aqui é tão importante, meus queridos. Se você ainda não confessou o Senhor Jesus Cristo, meus queridos, meu querido irmão ou irmã, já é o tempo de confessá-lo. Há ainda uma grande oportunidade, porque até agora Ele é o advogado, mas voltará como juiz. E quando voltar como juiz, não há tempo mais para confessá-lo. Mas agora é o momento propício. E a pergunta final para concluirmos é: e o que nos cabe fazer? Paulo vai dizer no versículo 23. O Senhor Jesus Cristo é tão grandioso que fez tudo isso, mas há a responsabilidade humana. Não uma responsabilidade que nos salva, mas por sermos salvos e gratos ao Senhor, Paulo diz: persevere na fé. Traga à memória aquilo aonde você já está firmado. Traga à memória que você tem um Senhor Jesus grande que lhe firmou, que é a estrutura do prédio, a qual eu preguei no domingo à noite, que é a grande estrutura onde você já está firmado. E permaneça com a esperança nele. Lance os seus olhos a Ele. E por fim, não vos afaste. Lute contra os seus olhos, que pedem a visão de um Jesus grandioso. Não se afaste dessa esperança viva. E a mesa nos traz de volta aos olhos ao Senhor. É por isso que essa mesa é importante. É por isso que quando nós estamos diante dela, nós trazemos à memória a quem pertencemos. E por isso que nós devemos frisar a todo instante aos nossos filhos que pertencemos a esse Senhor. E Ele chama a todos. E esse sangue lavou todos os nossos pecados. Portanto, nós podemos participar dessa mesa. A obra do Senhor é perfeita e Ele nos restaura. Porque Ele nos chamou, porque Ele é grandioso. Portanto, nos rendemos a Ele. E participemos dessa mesa com gratidão, com alegria, porque Ele é grande e sempre o será. E um dia todas as nossas bocas glorificarão o Senhor Jesus em perfeição. E qualquer empecilho no nosso coração será esmagado pelo seu grande poder. Você crê nisso? Você serve a esse Senhor Jesus? Portanto, vamos relembrar neste momento da ceia. Convido agora os presbíteros que aqui estão para virem à frente, para participarmos desta ceia.